Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Eu fui checar a questão do Bruno Henrique e do Gabigol para 2024 por causa de vocês, né? Quem me acompanha, né, e quem entra em contato comigo, né, fica feliz por esse feedback que eu dou, esse contato direto que a gente tem. Eu confesso que, por exemplo, um dos meus amigos, o Rodrigo, que pediu, eu até demorei alguns dias para ir atrás. Ele falou no domingo, aí eu falei, ontem não quis ir atrás, porque para mim eu não via possibilidade nenhuma. Mas enfim, por respeito a vocês, eu acabo indo, tá? E vou lá falar com as fontes para saber se existe alguma coisa. Então, é o famoso checamos, né? A gente vai lá checar e quando sair em algum lugar, como já saiu, você já fica sabendo se é verdade, se é mentira, se procede ou não procede. E no caso de Marcelinho, de Gabigol e Bruno Henrique, tá? Nesse caso, o que eu tenho para dizer para vocês é que não existe nada, tá? Não existe interesse do Corinthians, não existe sondagem do Corinthians, tá? Não existe nada disso. Não existe negociação, o Corinthians não está monitorando. Então, isso é só para você ficar atento, que pelo menos o hoje não existe, né? E por quê? Por conta das eleições, né? O Corinthians tem hoje uma situação difícil para planejar 2024, é isso que eu quero falar com vocês, tá? Por quê? Porque o Corinthians tem jogadores que terminam o contrato no fim desse ano, a diretoria tem o desejo de renovar com alguns jogadores, mas só não renovou ainda por conta das eleições, tá? Mas eu ouvi de uma pessoa, né? Não vou falar quem é, não vou ficar dando pista aqui, que tem jogadores que a diretoria está tão afim de renovar que pode chamar os candidatos à presidência do Corinthians para pedir uma espécie de aval, né? Talvez um aval, uma opinião, mas isso pode ocorrer. Então, por que eu estou falando isso? É importante essa pauta nesse início de Café da Fiel. Aliás, é uma pauta importantíssima, gente. Eu estou falando da seguinte situação. As eleições no Corinthians que ocorrem agora em novembro, elas ajudam e atrapalham o Corinthians, tá? Elas atrapalham no sentido de que você não pode já contratar um técnico para 2024, 25 e 26. Você não pode contratar jogadores, tá? Para o próximo triênio. Então, ela acaba dificultando. Por exemplo, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, o Corinthians sai atrás, porque outros clubes já estão lá, entrando em contato, negociando, e repito o que eu apurei, tá? Não preciso inventar nada, vocês conhecem a minha índole e o meu trabalho sério que eu faço aqui. Eu fui checar para vocês, tá? E vocês já estão sabendo que não tem nada. Então, se o Corinthians resolver ir atrás, já tem clube já bastante adiantado. Ele que já pode assinar um pré-contrato. Eu acho que seria sensacional o Bruno Henrique. Por quê? Primeiro, ele é um atacante fisicamente muito bom. Tem mais de 30 anos? Tem. Só que é um cara que fisicamente ele voa. Por exemplo, o Keno. O Keno já tem 35, se eu não me engano, né? E o cara voa, corre muito. Você pega uns moleques cansados, você pega o Biro. Quem que você prefere? Quem corre mais, o Biro ou o Bruno Henrique? O Biro com 8 anos de idade ou o Bruno Henrique com 80 anos? O Bruno Henrique corre mais que o Biro. Entendeu?
corre mais que o Romero, corre mais que vários jogadores de lado do Corinthians, entendeu? Então, é um jogador que eu acho que interessaria bastante, tá? Eu acho que seria muito interessante, aliás. Só que o Corinthians não está indo atrás, não tem negociação, por conta das eleições. O Corinthians não sabe quem vai ser o próximo presidente. Eu estou entendendo que essa eleição vai ser muito acirrada. O vencedor vai ganhar por poucos votos de diferença. Então não dá para você imaginar quem vai ser o próximo presidente do Corinthians, o Augusto, tá? Ou o André Negão. Então a gente tem que aguardar. E a diretoria não pode dar esse espaço de contratações, de reforços. O Anselmi, técnico do Independente Del Valle, não pode fechar com ele. Só pode fechar, né, o presidente que ganhar, entendeu? O presidente que ganhar pode até fazer alguma movimentação em relação a isso. Então, existe o Anselmi, existe o Milito, existe Vojvoda. São nomes interessantes para o ano que vem, mas o Corinthians não pode dar nenhum passo. O Duílio não pode contratar ninguém para o ano que vem. O Alessandro não pode contratar ninguém para o ano que vem, porque eles não estarão no Corinthians na temporada 2024. Por conta das eleições, eles não podem fazer esse tipo de movimentação no mercado. E aí vem uma coisa que é interessante que eu quero passar para vocês. O lado bom da eleição. Esse é o lado ruim da eleição, tá? Esse é o lado ruim da eleição. Agora eu vou te falar o lado bom da eleição. O lado bom da eleição é que o Corinthians não está, por exemplo, conseguindo renovar com alguns jogadores que queria renovar, tá? Tem 2 jogadores que já teriam seus contratos renovados se não fosse a eleição. Vou te falar quais são. Renato Augusto e Gil, dos jogadores que terminam seus contratos aí no... Que calor, hein, gente? Que terminam seus contratos no final desse ano, tá? E o Fábio Santos também estão conversando, tá? Para renovação por 1 ano. Na verdade, falta uma posição do Fábio Santos querer, porque se dependesse do Duílio, resumindo, se o Duílio ficasse no Corinthians no ano que vem, eu acredito, tá? Acredito não. Se o Duílio ficasse no Corinthians no ano que vem, o Gil e o Renato Augusto já teriam renovado seus contratos e o Fábio Santos só dependeria dele para renovar. Então eu vou repetir, tá? Se o Duílio e o Alessandro fossem dirigentes do Corinthians na próxima temporada, o Renato Augusto teria seu contrato já renovado, o Gil já teria o seu contrato renovado e, né, o Fábio Santos só dependeria dele. Existe uma vontade, existem conversas, existem negociações com esses jogadores, mas falta coragem para a diretoria avançar por causa das eleições. E eu repito, uma pessoa me disse que existe até a possibilidade deles conversarem para tentar chegar num consenso aí com os próximos candidatos. Então, a informação aí importantíssima, tá? Para vocês.